qual que é o contexto, qual que é o mecanismo, né? Vamos voltar para o mecanismo, para os primórdios. E esses primórdios você consegue ver de uma forma mais clara naquele livro chamado História da Redenção. O livro História da Redenção, ele apresenta muito bem esse desenho, esse diagrama imaginário de Ellen White sobre questão de lei, de rebelião no céu e assim por diante. O mecanismo de Ellen White funciona da seguinte forma. Existiu uma lei, os 10 mandamentos existiam no céu. Já existiam antes do mundo ser criado, antes de Adão e Eva, certo? E aí lá no céu, os 10 mandamentos são a fonte primária de rebelião de Lúcifer. Então, nesse gráfico na sua tela, você está percebendo que Deus, mais Jesus e mais Lúcifer eram os três personagens principais dentro do contexto do céu antes da criação de Ellen White. Então, logo de cara, você percebe que está faltando um outro elemento aqui, no caso, que seria o Espírito Santo. Então, vinha dentro do contexto da história da redenção, e basta você pegar o livro, você vai ver que é Deus, Jesus e Lúcifer. E aí, abaixo deles estão anjos e aliens. Aliens a gente se refere como seres de outros planetas, certo? Então, dentro desse contexto, os que estão em amarelo nesse slide que eu estou mostrando para você são as pessoas ou seres que estavam de acordo com o suposto 10 mandamentos, os supostos 10 mandamentos que haviam no céu. E ali em vermelho tem um elemento ali, que é o Lúcifer, que segundo Ellen White se rebelou contra a lei dos 10 mandamentos que estava no céu. Aí como você não consegue literalmente olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, no sola escritura, e falar assim, olha, realmente, lá no céu, antes da criação, já tinha não matarás, já tinha honra teu pai e sua mãe, lá no céu já tinha o não dirás falso testemunho, lá no céu já tinha não cobiçarás, lá no céu já tinha não tome o nome de Deus em vão, você entende? Lá no céu já tinha guardar o sábado. Então lá na cabeça de Ellen White, ela criou esses 10 mandamentos como sendo o ponto primário, o pináculo, a estrutura que regia o céu, nos mesmos 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai. E aí Lúcifer, ele é contra esses 10 mandamentos, ele é contra a autoridade de Deus, e aí o que ele faz? Ele se rebela contra a lei. E aí dentro do universo criativo imaginário, adubado de Ellen White, ela cria um cenário onde Lúcifer se rebela contra Deus e contra Jesus e cria todo aquele furdunço no céu. Muito disso, é preciso ser dito, que é uma criação ou uma cópia de duas fontes. Uma fonte é óbvio que são os Mormons. Os Mormons têm essa mesma literatura, essa mesma história, onde na verdade eles avançam mais ainda, onde Lúcifer, no caso, é irmão de Jesus. E aí houve uma briga entre os dois, Jesus e o irmão dele, suposto irmão Lúcifer, brigaram lá, tiveram uma briga por conta da criação da Terra e assim por diante. Então houve um conflito lá na casa dos Mormons, houve um conflito na casa dos Adventistas lá no céu, nesses mundos imaginários que Ellen White. Então tudo isso, esse gráfico rápido aqui já consegue te explicar, eu espero que sim, dê uma boa explicação do que de fato significa esse contexto pré-criação de Ellen White. Vamos avançar então. Como que nós conseguimos evidenciar isso? Vamos para alguns textos de Ellen White, ok? 3 textos, se eu não me engano, falando exatamente disso. Olha o que ela disse. As tábuas do Decálogo, escritas com o dedo de Deus, eram uma cópia da lei eterna no céu. Então aqui já fica claro para a gente o que eu acabei de dizer anteriormente. Eram uma cópia. Então os 10 mandamentos, as tábuas, eram nada mais, nada menos que uma cópia da lei eterna no céu. Nenhum J ou tio poderia ser mudado, pois era o fundamento do seu trono. Então, imagina só as tábuas da lei como base do trono de Deus. Você pode imaginar isso de forma física, de forma filosófica, mas você entende que Deus, até mesmo Deus, estava submetido a essas próprias leis, pois ela era o fundamento do trono de Deus. Em nenhum momento na Bíblia nós encontramos esse tipo de teologia, essa descrição. Vamos avançar para o próximo. Ellen White novamente. A lei de Deus existia antes da criação do homem. Nós repetimos isso há pouco.
os anjos foram governados por ela. Volto a dizer, os anjos não poderiam adulterar, os anjos não tinham que respeitar o pai e a mãe, os anjos não poderiam furtar, roubar, os anjos não poderiam matar. Entende o contexto? A lei de Deus, volto, que ela falou no começo, era uma cópia. O que foi dado para Moisés era uma cópia do céu, do que tinha no céu. Satanás caiu porque transgrediu os princípios dessa lei. Depois que o homem foi criado, Deus lhe fez saber os preceitos da sua lei. Não foi escrita em tábuas de pedra até o Sinai, mas foi escrita no coração de Adão e implantada em sua consciência. E aqui é uma jogada interessante, porque Ellen White, ela esquece historicamente, ela esquece o que ela mesma escreve. Se ela falou que era uma cópia, como nós lemos aqui anteriormente, tábuas do decálogo escritas com o dedo de Deus, era uma cópia da lei eterna no céu, volto aqui no ponto. Depois ela fala sobre princípios, que Satanás ele quebrou os princípios. E que isso não havia sido escrito até o Sinai, mas que havia sido colocado no coração de Adão. Bom, se a lei havia sido colocada no coração de Adão, antes da queda ou depois da queda? Se a lei que havia sido colocada no coração de Adão havia sido colocada antes da queda, ou até depois da queda, quais são os registros que existem de que de fato Noé, Abraão, Isaac, José, todos eles guardaram o sábado, por exemplo? Não existe nenhum registro disso na Bíblia. Qual foi a aliança que Deus fez com os grandes nomes, patriarcas do Velho Testamento? Qual foi essa aliança? A aliança que ele faz com Abraão foi a aliança da circuncisão. Você percebe que a Bíblia não menciona absolutamente nada disso, apenas que é óbvio que a lei foi dada no Sinai. Não que lei foi implantada na consciência de Adão. Os 10 mandamentos implantados na consciência de Adão. Vamos lá, para mais um texto. A lei de Deus existe desde a eternidade, ou seja, antes da criação, certo? É a base de seu governo no céu e na terra. Satanás foi o primeiro rebelde contra os princípios dessa lei. Ela usa a palavra princípios como uma jogada literária, simplesmente assim, porque, volta a dizer, ela esqueceu que ela mesma disse que era uma cópia. Mas quando ela utiliza princípios, o que ela utiliza isso? Ela generaliza o contexto todo. Mas logo logo você vai perceber que isso vai cair por terra. Volto a dizer em alguns pontos que eu menciono aqui no canal. Ellen White não escreveu todas essas milhões e milhões e milhões de palavras e de páginas, etc. Quando nós falamos de plágio, do perigo de um autor falso plagiar outros autores, é cair justamente nesse erro. É cair nessa falha histórica, onde o autor não tem conhecimento de fato de toda a completude do que ele escreveu. Se a pessoa originalmente cria uma obra, automaticamente ela vai se lembrar da grande maioria, mas são detalhes mínimos que você esquece de uma obra que você escreve. Ainda mais tantas obras. O volume supostamente, repito, supostamente gerado por Ellen White, causou essas falhas históricas cronológicas. Vamos ver mais em frente. Você vai perceber e vai notar com isso. Com alguns textos nós vamos mostrar. Mais um ponto importante, só para a gente voltar um pouco na Bíblia, um verso bíblico para a gente deixar claro aqui o contexto. O pacto da lei era com Israel, não com o universo. Nós estamos falando do universo aqui, gente, no contexto de planetas, interplanetário. Tá? Nós não estamos falando de universo do nosso meio aqui. Nós estamos falando para fora do nosso planeta. Tá? O Senhor nosso Deus fez conosco, em amarelo, percebe? O concerto em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor este concerto, mas conosco. Você percebe que Moisés repete isso 2 vezes. 2 vezes. Fez conosco, fez o concerto, o Senhor fez esse concerto, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Mais direto que isso é impossível. Mas que concerto foi feito? Concerto da aliança através da lei das tábuas, certo? Moisés ao povo, isso está em Deuteronômio 5, de 2 a 3. Portanto, Ellen White não passou por esse texto, ou rejeitou esse texto, rejeitou essa palavra, no momento que ela criou esse universo fictício. Mas de onde vem então esse universo fictício, Rodrigo? Já dissemos algumas vezes aqui no canal, vou repetir mais uma vez, que Ellen White
utilizou a obra de John Milton, chamada O Paraíso Perdido, escrita e publicada essa obra muito tempo antes de Ellen White. Então esse livro já existia antes de Ellen White nascer, ok? Quando ela inicia esse processo de mapeamento teológico sobre o que aconteceu no céu, as duas fontes que eu mencionei, sendo uma delas os próprios Mormons, dos quais ela tinha influência através de seus próprios familiares, a sua prima de segundo grau, que se casou com o profeta da Igreja dos Mormons, ela também bebe da fonte de John Milton, reconhecida pelo próprio filho, que sim confirmou que ela possuía esse livro em sua prateleira e que ela sim havia lido esse livro. Ela leu o livro e do livro ela extraiu a ideia de que os 10 mandamentos e que o céu possuía uma lei lá no céu. Essas leis, esses mandamentos, essas regras que haviam sido quebradas por Satanás e pelos seus anjos. E o contexto aqui não é uma rebelião de Satanás contra Deus. Isso é um fato. Satanás se rebelou contra Deus e foi expulso do céu junto com a terceira parte dos anjos. Isso é fato. A questão é que os 10 mandamentos não foram a razão pela qual Satanás foi expulso do céu e seus anjos. O conflito entre Satanás e Deus era um conflito de autoridade. Lembre-se que a Bíblia apresenta que Satanás queria ser o quê? Maior do que Deus. No entanto, Ellen White absorve essa informação, ela pega essa informação e ela, dentro do contexto imaginário dela, ela sobe para o céu as 2 tábuas da lei e coloca lá no céu. E fala, não, mas Satanás se rebelou, foi contra a lei de Deus. E Satanás, ainda dentro do contexto de Ellen White, vem e fala para que todos os outros seres, supostos seres de outros planetas, ouçam a voz dele, Satanás, contra Deus, dizendo que os 10 mandamentos não prestam. E eu creio que você, como adventista ou ex-adventista, já ouviu tantas vezes na escola sabatina, dizendo que Satanás se rebelou contra a lei de Deus no céu. Sendo que a lei, como nós vimos em Deuteronômio, apenas foi dada no Monte Sinai para Moisés. Então, a guerra de autoridade, ou Lúcifer, no caso, contra Deus em sua autoridade, se transforma numa história fictícia, trazendo os 10 mandamentos dos sinais para o contexto pré-criação. Mas John Milton já havia apresentado isso antes de Ellen White. Já. E aqui nos textos, reparei alguns textos, acho que são 3 ou 4 dele, dentro dessa obra, que é uma poesia, dividida em alguns volumes. E eu vou citar aqui alguns textos que Ellen White leu, com certeza extraiu dentro do contexto de John Milton. Se obedientes à lei vos conservardes, e mantiverdes sempre inteiro e firme o amor do imenso Deus, de quem sois obra. O Paraíso Perdido, livro 5, discurso de anjo a Adão. Um anjo chega e começa a conversar com Adão, apresentando que a obediência à lei era algo do qual ele deveria se conservar. Preserve-se sobre a lei de Deus. Entenda que esse livro, Paraíso Perdido, é uma ficção. Não é uma obra inspirada ou escrita por um profeta ou expandida por algum tipo de líder espiritual, inspirado por Deus, o Espírito Santo veio e desceu, inspirou John Milton a escrever essa obra. Não, isso é uma ficção poética. Tá? Vamos para o segundo texto. Paraíso Perdido. Tem uma tradução em português, é uma leitura complexa, é uma poesia, mas tem gratuitamente na internet, basta você procurar Paraíso Perdido. Nunca mais as suas leis justas e brandas alcançar poderás. Outros decretos, já sem apelação, se te fulminam. Esse contexto seria qual? Repreensão a Satanás. As leis justas e brandas pertencem ao governo do ungido no céu. Volta ao ponto da rebelião, e a própria capa do livro você percebe que é uma capa que apresenta uma guerra, um conflito físico entre entidades angélicas ali. Dentro desse contexto, o autor apresenta, num diálogo, as suas leis justas, brandas, alcançar poderás. Lembre-se, você se lembra quando nós mencionamos que no livro História da Redenção existe uma cena em que Satanás, Lúcifer no caso, se aproxima de Jesus
e pede para ter uma audiência com Deus. E Jesus e Satanás, Lúcifer no caso, choram, porque Jesus apresenta o caso de Satanás como um caso impossível de ser recuperado, retornado. Então, quando Jesus olha para Satanás ali pedindo uma segunda chance, ambos juntos choram de tristeza. Isso está na história da redenção. Volto à ficção do John Milton, onde os diálogos ali aconteciam dentro do contexto de uma guerrilha, de um conflito no céu, onde existia sim contextos de diálogos onde esses atores dessa história, eles tentavam um ao outro tentar abrandar, acalmar, encontrar soluções para os problemas e para os conflitos que haviam sido criados antes da criação. Então, o mundo imaginário de Ellen White, o mundo imaginário de John Milton, o mundo imaginário de Joseph Smith, dos Mormons, todos alinhados. Mas de todos os três, quem não tem culpa é o John Milton, porque ele é um autor de uma ficção. Vamos lá. 2 dias há dos que no céu contamos. Vence por força os que a razão recusam. Os que a reta razão por lei não querem, nem por monarca o intrépido Messias. E aqui você vê que existem 2 grupos aqui. Aqueles que querem vencer por força, o que estão recusando a razão do quê? A reta razão por lei não querem. Pelo próprio pensamento, pela vontade deles, eles não querem acompanhar, obedecer a lei. E nem querem um monarca intrépido reconhecido como sendo o Messias. O conflito, volto a dizer, o conflito é um conflito que envolve lei, Messias, Lúcifer, anjos. E o autor vai debatendo esses temas dentro desse universo imaginário que ele criou. E que foi absorvido pela pena inspirada adventista. Vamos lá, mais um para fechar esse contexto, para você ver de onde de fato ela bebeu, a fonte de onde ela extraiu tudo isso. Pela desobediência a quê? A autoridade, a lei, alguns caíram das alturas do céu no orco profundo, queda fatal, que de eternais delícias, de onde eles vieram, no caso, para sempre os lançou em cruz tormentos. Por que eles foram lançados em cruz tormentos? Em tormentos complexos, difíceis, doloridos, onde havia ali uma repreensão ali física de tormento? Por que eles foram enviados para esse orco profundo? Para esse local da queda fatal? Como o texto apresenta? Pela desobediência. E aí você olha para Ellen White, nós vamos acompanhar aqui alguns textos, você vai perceber que de onde ela extrai isso, qual que é o suco que ela tira desse livro do John Milton, desse plágio que ela fez. Ela plageia a estrutura histórica, o cenário, os elementos, os atores, a lei, ela reproduz tudo isso dentro de um mundo imaginário que os adventistas apresentam como sendo o espírito da profecia. Vamos para alguns contextos aqui, dentro dessa apresentação, para a gente envolver agora a terceira parte dos atores, que são, como eu disse no começo, vou voltar aqui rapidamente, os aliens, que é o tema do nosso vídeo. Dentro do contexto que eu apresentei nessa introdução, os aliens são seres que não caíram na conversa da serpente, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não caíram naquela conversa. Sofreram a tentação como Eva e Adão sofreram, não caíram. Então Satanás deixa esses planetas por onde ele visitou e ele vai para a Terra executar a mesma estratégia. Então, quando Satanás deixa o céu expulso com a terceira parte dos anjos, segundo a Igreja Adventista, segundo Ellen White, preste bem atenção quando nós chamamos o Adventismo de igreja, esse é um dos problemas de dar o nome de igreja para esses grupos.
Porque todo o contexto do evangelho que a igreja adventista defende está baseado e ancorada nessa estrutura histórica e imaginária. Os aliens vivem em mundos criados por Deus. E Satanás expulso passa por esses mundos e testa todos esses habitantes que não caem. Quem são os únicos que caem? Adão e Eva. No mundo imaginário de Ellen White, essa é a estrutura. Mas aí Jesus vem, encarna e morre na cruz. Certo? Por que Jesus morre na cruz? Vamos então avançar para o nosso primeiro texto. Quando Cristo consentiu em dar à sua alma uma oferta pelos pecados do mundo, quando a controvérsia terminou na cruz, quando ele clamou, está consumado, e morreu sob a maldição do pecado, preste atenção, ele tornou o céu eternamente seguro contra as acusações, enganos e pretensões que Satanás instigaria. Acompanhe na parte amarela. O inimigo não seria mais capaz de obter a simpatia do universo celestial dos mundos não caídos. Anjos leais nunca mais simpatizariam com aquele que havia demonstrado ser acusador, mentiroso e assassino. Manuscrito 117, 1894. O que Ellen White está dizendo aqui é que até o momento, preste atenção no que eu vou dizer, até o momento da morte de Cristo na cruz, no momento que ele disse está consumado, Jesus Cristo dá o seu último suspiro na cruz, ainda havia dúvida entre os anjos não caídos, entre esses supostos aliens, de que Deus e Jesus Cristo eram injustos e que Satanás poderia ter razão. Preste bastante atenção nesse ponto. Vamos para o próximo. Quando Cristo clamou novamente, está consumado, os mundos não caídos foram tornados seguros. Por eles a batalha foi travada e a vitória conquistada. Leia comigo novamente. Por eles, por quem? Pelos mundos não caídos, a batalha foi travada e a vitória foi conquistada. A partir de então, Satanás não tinha mais lugar no afeto no universo. O argumento que ele apresentava de que a abnegação era impossível até mesmo para Deus e, portanto, injustamente exigida de suas criaturas, foi respondido para sempre. As alegações de Satanás foram definitivamente rejeitadas. O universo celestial foi selado em lealdade eterna. Volto a dizer no ponto inicial aqui em cima. Para quem Jesus Cristo morreu na cruz? Leia na tela. Para quem Jesus Cristo morreu na cruz? Os mundos não caídos foram tornados seguros. Por eles, a batalha foi travada e a vitória conquistada. Vamos para o próximo texto. Para os anjos e os mundos não caídos, o clamor está consumado teve um profundo significado. Ellen White diz isso. Foi por eles, parte azul, foi por eles, assim como por nós, que a grande obra da redenção foi realizada. Eles compartilham conosco os frutos da vitória de Cristo. Aí eu te pergunto, você que está me assistindo aqui hoje, eu passo uma pergunta simples para você. Ellen White afirma que esses aliens, eles não caíram na tentação. Eles não comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Correto? Portanto, o fato deles não terem caído significa, automaticamente, simboliza, de que eles escolheram ficar do lado de Deus. Não é assim que você aprende na igreja? Que Adão e Eva fizeram uma escolha pela voz da serpente. Eles ouviram a voz da serpente e caíram em pecado. Esses aliens não cometeram o mesmo erro. Portanto, eles ficaram do lado de quem? De Deus. Mesmo permanecendo do lado de Deus, mesmo não caindo em pecado, mesmo não caindo no teste da árvore do conhecimento, eles ainda tinham o direito e condições de duvidar do caráter de Deus, de duvidar do caráter de Cristo, até o último minuto, até o último suspiro.
Eu gostaria de saber onde na Bíblia está escrito que a morte de Cristo na cruz foi pelos aliens. Eu gostaria de refletir com você essa noite. Como é possível que a morte de Cristo na cruz tenha sido pelos aliens? Por seres em dúvida do caráter de Deus. Em dúvida. Vamos para o próximo texto. Somente com a morte de Cristo, texto em azul, em cima, é que o caráter de Satanás foi claramente revelado aos anjos e aos mundos não caídos. O arquiapóstata havia se revestido de tal forma com o engano que nem mesmo os seres santos haviam compreendido plenamente seus princípios. Eles não haviam percebido claramente a natureza da sua rebelião. Agora, volto a dizer no mesmo mecanismo lógico, porque se você é membro de qualquer igreja, a razão e a lógica e o culto racional, lembre-se, culto racional, não devem deixar de fazer parte da sua experiência religiosa dentro da sua igreja. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você aqui, que você não deve ser uma porta. Você pensa, você tem opinião, você critica, você tem pensamento crítico, analítico, você lê um texto, você ouve um sermão, você ouve uma pregação, você vê um PowerPoint na tela e você não é uma ovelhinha de presépio que abaixa a cabeça para absolutamente tudo que vem lá da frente do púlpito. Se você não estudar, se você não testar, como dizem as escrituras, testem os profetas, testem os espíritos. E o que nós estamos fazendo aqui é justamente isso. É testando os profetas, testando o tal do espírito da profecia. Caso contrário, você vai cair nessa ladainha, com certeza. Não só nessa, como em tantas outras. Então, somente com a morte de Cristo é que o caráter de Satanás foi claramente revelado aos anjos e aos mundos não caídos. Agora, para pensar por um minuto. Né? Vamos fazer um mecanismo. Vamos fazer um pensamento crítico comigo agora. Vamos pensar. Nós sabemos que houve uma guerra no céu, uma batalha no céu. A Bíblia nos apresenta isso. Houve uma batalha no céu. Satanás, no caso Lúcifer, foi expulso do céu. Três partes, a terceira parte do céu, dos anjos, foi expulsa numa batalha. Os anjos que ficam agora ficam em dúvida olhando para Deus de olho, de canto de olho, na dúvida para saber se de fato Deus tinha um caráter ilibado ou não. E eu acho que deveria ter um bolsão de apostas no céu. Os anjos deveriam apostar junto com os aliens se Deus tinha um caráter ilibado ou não. Caso contrário, a morte de Cristo foi a pá de cal, a pá de terra em cima de Satanás para essas entidades angélicas e para esses aliens que viram Lúcifer ser expulso do céu. Que lógica faz isso? Em Jó, o próprio Deus pergunta para Lúcifer, para Satanás, dizendo: o que fazes aqui? E ele fala: vem de rodear a terra, vim de rodear e dominar o meu espaço, o espaço que me deram naquela eleição na árvore lá, me escolheram. Aqueles anjos que estavam ali ao redor da reunião que Jó apresenta no livro de Jó, aqueles anjos que estavam olhando para Satanás, e os anjos que olharam para Satanás depois de tudo que foi causado na vida de Jó, ainda tinham dúvida com relação ao caráter de Deus? É disso que Ellen White está falando? Quantas outras atrocidades foram cometidas durante todo o Velho Testamento que nós podemos utilizar aqui como exemplo, que demonstram de fato qual era o caráter de Satanás e qual era o caráter de Deus, e mesmo assim, somente, volto no texto, somente com a morte de Cristo é que o caráter de Satanás foi claramente revelado aos anjos e aos mundos não caídos. É disso que nós estamos falando. Esse é o espírito da profecia? Essa é a autoridade da crença número 18? É por isso que os pastores adventistas estão brigando e lutando com unhas e dentes para tentar sustentar. Se tirar Ellen White da igreja adventista, acaba com a igreja. Lembra o vídeo que nós colocamos aqui recentemente? O próprio Bispo Tarles colocou uma reação a esse pastor dizendo isso. Se tirar isso da igreja adventista, a igreja adventista acaba. De que espírito nós estamos falando aqui?
Vamos para mais um texto. Ele, Jesus, no caso, provou aos habitantes dos mundos não caídos e aos seres humanos que a lei pode ser obedecida. Jesus, mesmo possuindo a natureza humana, ele obedeceu à lei de Deus, vindicando, no caso, vingando, né, vindicando, a justiça divina ao exigir que ela fosse cumprida. No juízo, sua vida será um argumento irrefutável em favor da lei de Deus. Pelo que nós somos salvos? Volto na Bíblia. Pelo que nós somos salvos? Por crer no sacrifício de Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, crer no sacrifício, crer na ressurreição, crer na volta de Cristo, crer no sacrifício para todo aquele que nele crê, não pereça. Mas ela fala que a vida de Cristo vai ser usada como um patamar para nosso juízo. O juízo dos crentes. O juízo dos crentes. Ali está o trono e ao seu redor o arco-íris da promessa. Estão presentes os querubins, os serafins, os comandantes das hostes angelicais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos estão reunidos. O conselho celestial diante do qual Lúcifer havia acusado Deus e a seu filho, os representantes daqueles reinos sem pecados, no caso os mundos, sobre os quais Satanás pensava estabelecer seu domínio, todos estão ali para receber o Redentor, estão ansiosos para celebrar sua vitória e glorificar ao seu rei, no caso, o retorno de Cristo ao céu após a sua ascensão. Essa cena. E nessa cena da ascensão de Cristo, no retorno de Cristo às hostes celestiais, ela insere aliens, representantes dos mundos não caídos, estão reunidos. E nós já falamos várias vezes aqui no canal a relação entre planetas e aliens e seres de mundos espirituais, mundos que não caíram, de seres perfeitos. Volte aqui no canal quando você puder. Procure aqui Allan Kardec e planetas. Digite o nome Allan Kardec no canal e você vai perceber que tem um vídeo comparando os textos para você. Mais um. Ouve-se a voz de Deus proclamando que a justiça foi satisfeita. Satanás está vencido. Os que labutam e lutam por Cristo na terra são aceitos no amado. Diante dos anjos celestiais e dos representantes dos mundos não caídos, novamente, eles são declarados justificados. Onde ele está, ali está a sua igreja. A misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijaram. Mais um texto? A ciência da redenção é a ciência de todas as ciências. A ciência que é o objeto de estudo dos anjos e de todas as inteligências dos mundos não caídos. Mais aliens para você. Mais aliens. A ciência que atrai a atenção do nosso Senhor e Salvador. Este é o mais elevado estudo no qual o ser humano pode se envolver. Como nenhum outro, esse estudo despertará a mente e elevará a alma. Mais aliens. Os habitantes dos mundos não caídos e de todo o universo celestial estão observando com intenso interesse o conflito entre o bem e o mal. Eles se alegram à medida que as sutilezas de Satanás vão sendo discernidas uma a uma e enfrentadas com um está escrito, assim como Cristo enfrentou seu conflito com o astuto inimigo. No caso, ela se refere a Lucas 4. Cada vitória conquistada é uma joia na coroa da vida. O Senhor é bom e muito digno de ser louvado. Aprendamos a louvá-lo com nossas vozes e a reconhecer que em todo tempo estamos em excelente companhia com Deus e com seu Filho Jesus. Perceba no texto em amarelo. Somos um espetáculo para os anjos e para nossos semelhantes. Ter essa consciência, espetáculo para os mundos não caídos, para os anjos e para nossos semelhantes. Ter essa consciência nos levará a seguir adiante conforme o Senhor nos dirigir, com um coração firme e bem guardado. Portanto, os aliens nos observam. Os aliens estão nos vendo, nos observando. Inclusive Enoque, que Ellen White diz que viu num planeta. Mais um texto. Cristo é a pérola de grande valor. Você lembra qual é o nome do livro Mormon, que tem um título bem similar? Tem um livro Mormon que tem um livro bem parecido com o nome Pérola.
Pesquise na internet, ou comente aqui, deixa aqui nos comentários, qual o livro Mormon que tem o título Pérola? Cristo é a pérola de grande valor, ele é o caminho, a verdade e a vida. No Éden, diante do universo celestial e de quem mais, você que está me assistindo? Diante dos mundos não caídos e diante das agências satânicas, Deus declarou que o Filho Eterno seria entregue como resgate por um mundo caído. A semente da mulher feriria a cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar. Mais um. Cristo foi crucificado, mas com poder e glória maravilhosos ele ressuscitou do túmulo. Tomou em suas mãos o mundo sobre o qual Satanás reivindicava domínio e restaurou a raça humana a favor de Deus. E com essa gloriosa conclusão de sua obra, cânticos de triunfo ecoaram e reecoaram pelos mundos não caídos, pelos aliens. Anjos e arcanjos, querubins e serafins uniram-se no coro da vitória. Mais um. Jesus viveu a lei diante do céu e diante dos mundos não caídos. Olha só. Jesus viveu a lei do céu, diante dos mundos não caídos e diante dos homens pecadores, diante dos anjos, dos homens e dos demônios. Ele pronunciou sem ser contestado. Palavras que ditas por qualquer outro seriam blasfêmia. Eu faço sempre o que lhe agrada. A morte de Cristo pôs fim para sempre a toda controvérsia nos mundos não caídos e a respeito da política de Satanás. Volto a dizer, retorno mais uma vez, para o ponto em que os aliens não tinham certeza de que Deus era justo. Esse ponto que eu estou dizendo para você é antes da cruz. Antes da cruz. Os aliens, os anjos não caídos, os anjos que não desceram com Lúcifer, esses não tinham certeza da autoridade, do caráter de Cristo e de Deus. Mas depois, em 1844, começa um juízo investigativo. Mas por que o juízo investigativo existe, Rodrigo? Já mostramos aqui diversas vezes. Para os aliens. Porque agora eles não têm certeza se eu e você somos de fato cristãos. O juízo investigativo é para mostrar que Deus é justo para os aliens. Então os aliens tinham dúvidas sobre Deus e Cristo e o seu caráter antes da cruz. A partir de 1844, os mesmos aliens agora têm dúvida se a justiça de Deus vai ser aplicada de forma correta, porque eles não conhecem a nossa índole, eles não conhecem se nós de fato cremos em Deus ou somos cristãos legítimos. Então nós precisamos de um juízo investigativo para que os aliens vejam isso. Nós já mostramos vários textos aqui a respeito dessa defesa herética. Mais um, continuando. A respeito das políticas de Satanás, de seus métodos tortuosos e mentirosos, nunca mais Satanás poderia encontrar a menor simpatia entre eles. Seu poder e domínio que haviam desafiado a lei de Jeová chegariam ao fim e a paz reinaria no céu por toda a eternidade. Isso não é bíblico. E a origem desses textos cheira a enxofre. Jamais nossas casas publicadoras deveriam, aqui um aviso para o Michelson Borges, né? Jamais nossas casas publicadoras deveriam estar relacionadas entre si de tal maneira que uma tenha poder para ditar a forma de administração da outra. Que cada instituição, cada casa publicadora, permaneça em sua independência moral, realizando sua obra em seu próprio campo. Que os trabalhadores de cada casa publicadora, lá o pessoal lá de Tatuí, lembra? Que os trabalhadores de cada uma sintam que devem desempenhar sua missão como se estivessem constantemente diante de Deus, de seus santos anjos e dos mundos não caídos. Então, você que trabalha na Casa Publicadora Brasileira, dá um aviso para você. Toma cuidado com o que você faz na Casa Publicadora Brasileira, porque você está sendo observado por Deus, pelos anjos e o pessoal dos mundos não caídos. Você que é diretor da Casa Publicadora,
Você que assina algumas comissões, algumas atas para livrar alguns pastores da casa publicadora, do presente e do passado, de erros cometidos dentro da casa publicadora. Você que automaticamente, para que favorecesse o nome de pessoas e pastores e protegesse pastores, grandes adventistas, vocês lá dentro, tomem cuidado, porque vocês estavam sendo observados por seres de outros mundos, mundos não caídos, enquanto vocês faziam o acobertamento em algumas dessas reuniões. Esse nome é santificado pelos anjos do céu e pelos habitantes dos mundos não caídos. Que nome é esse? O nome de Cristo. Quando você ora, preste atenção, quando você ora, santificado seja o teu nome, está pedindo para que esse nome seja santificado neste mundo, santificado em você. Deus o reconheceu diante dos homens e dos anjos como seu filho. Ore para que você não desonre o bom nome que sobre vós foi invocado. Nome esse que é santificado pelos anjos do céu e pelos habitantes dos mundos não caídos. Você viu no que ela transformou o Pai Nosso, né? O Pai Nosso tem participação ali, o nome é santificado, ali entre os anjos, entre os mundos, entre os aliens. Deus escolheu Israel como um depositário de preciosos tesouros de verdade para todas as nações e lhes deu sua lei como padrão de caráter que deveriam desenvolver diante do mundo, diante dos anjos e diante de dos mundos não caídos. Novos territórios serão acrescentados ao reino de Deus. Novas extensões da vinha moral deverão ser cultivadas como o jardim do Senhor. Muitas pessoas ainda sairão das outras igrejas, lembra da Babilônia, dos evangélicos? Das outras igrejas, ao perceberem o que está envolvido no conflito, que se desenrola nesses últimos dias. Últimos dias dela era século XIX, 1800, 1900 aqui no caso. A honra da lei de Deus deverá ser vindicada diante dos mundos não caídos, diante do universo celestial e diante do mundo caído, no caso, o nosso. Mais um. Ele deixou os átrios celestiais, onde era adorado pelos anjos, para vir à terra e aceitar uma vida de pobreza e abnegação, no caso de Jesus, a fim de unir a humanidade ao Deus infinito, seres caídos, com os habitantes sem pecado dos mundos não caídos. Então foi por isso que Jesus deixou o céu? Então foi por isso que Jesus veio para a terra? Para unir a humanidade ao Deus infinito, seres caídos, no caso nosso, com os habitantes sem pecado dos mundos não caídos. Olha que legal. Esse foi o objetivo. Pelo sacrifício de si mesmo, Cristo faria dos homens recipientes de sua graça e os uniria à família celestial pelos laços dourados da misericórdia e do amor. Jesus Cristo, a majestade do céu, foi oferecido ao mundo, foi dado ao homem como seu salvador e redentor. Com razão, os habitantes do céu e os mundos não caídos contemplam com espanto a falta de discernimento do ser humano e a sua ingratidão. Eu te pergunto, qual é o espanto? Que espanto é esse dos anjos? Sendo que o plano da criação, o plano da redenção, estava claro, estampado. Ora as bolas, o próprio Deus vem diante de Adão e Eva, sacrifica um cordeiro, mostra para Adão e Eva, profetiza ali, mostra como vai ser o futuro, que virá um Messias que vai pisar a cabeça da serpente, que vai redimir, que vai salvar a humanidade, que vai dar opção para todos nós aqui escolhermos a Cristo Jesus como nosso Salvador e triunfarmos eternamente com Cristo. A história, o spoiler já tinha sido dado. Eu queria saber que espanto é esse. Qual é esse espanto? Sendo que o próprio profeta Isaías já havia profetizado que Jesus seria massacrado, seria pisado, seria torturado, carregaria os nossos pecados. Isaías, se visse Jesus na cruz, não se espantaria. Quem dirá os anjos? Os habitantes dos outros mundos não caídos? Fala para mim se isso não é uma pataquada. Fala para mim se você tem que sentar numa igreja, entre aspas, para receber um evangelho falso desse.
Você, sua esposa, seus filhos. Para quê? Para quê? Para que financiar um evangelho dessa natureza? Para quê? Não dá para entender. Esse é o espírito da profecia? Essa é a profetisa? Essa é a pena inspirada? Essa é a mulher que se levantou para ser reparadora de brechas? Ela fez isso? Cristo veio para conceder poder moral ao ser humano. Poder moral. Cristo veio para conceder poder moral ao ser humano, para elevá-lo, enobrecê-lo e fortalecê-lo. Ele veio para provar a falsidade da acusação de Satanás de que Deus havia estabelecido uma lei que o homem não poderia obedecer, mesmo possuindo a natureza humana. Mesmo possuindo. E aqui eu falo, eu já fiz uma live, acho que de 1h30, 1h40, mostrando textos de perfeccionismo no Adventismo. Só procurar perfeccionismo aqui no canal. Tem uma apresentação de 1h40, só com textos que me demonstram que Jesus era defendido por Ellen White como uma natureza pecadora, que poderia pecar, e que ele não pecou através da mesma natureza, porque ele tinha uma natureza pecadora. Você e eu podemos cumprir a lei perfeitamente, sem nenhum erro. Ou seja, alcançarmos o nível de impecabilidade. Através do exemplo de Cristo. Se Cristo conseguiu não pecar, você também consegue não pecar. Por isso que vem aquela teologia nefasta da teologia adventista da última geração, onde os adventistas vão deixar de pecar, e aí, após conseguirem exemplificar, refletir o caráter que Jesus tinha na Terra, então Jesus Cristo volta pela segunda vez. Aliás, eu acho que vale a pena fazer uma live só sobre esse tema. Cristo guardou os 10 mandamentos, na parte amarela, assim ele provou aos habitantes dos mundos não caídos, aliens, e aos seres humanos que é possível ao homem obedecer perfeitamente à lei. E aí Ellen White, como não participou de seminário, nunca sentou numa carteira de escola para aprender teologia, ela nunca teve um tutor, ela nunca teve um mestre, ela nunca teve um professor, ela nunca teve uma pessoa que guiasse ela nos ensinos bíblicos. Ela era igual buffet self-service, né? Ela fazia tudo no self-service dela mesma. Porque ela não entendia o que significava a união apostática, que significa que Deus era 100% homem, 100% Deus, encarnado. Ela não tinha essa compreensão. Essa é uma conversa muito longe para Ellen White. A mesma Ellen White que se diz profeta, mas não aceitava a terceira pessoa da Trindade. Terceira pessoa da Trindade que a Igreja Adventista assume em 1980. Então como é que você pode ter um profeta que apresenta esse tipo de teologia para você? Fala para mim. Terminando aqui, quase nos últimos, já acho que 2 ou 3. Cristo veio ao nosso mundo em forma humana, para mostrar aos habitantes dos mundos não caídos e aos habitantes do mundo caído que havia provisão abundante para permitir que os seres humanos vivessem em lealdade ao seu Criador. Vivessem em lealdade ao seu Criador. O objetivo da viagem de Cristo para o planeta Terra, a encarnação, a morte, a ressurreição, a ascensão, era para provar para os aliens, para os mundos não caídos, que Jesus e Deus tinham uma moral. Uma moral melhor que a de Lúcifer, pelo menos. O universo celestial havia acompanhado com intenso interesse toda a vida de Cristo. Óbvio, eles tinham dúvida. Cada passo, desde a manjedoura até a presente e terrível cena de suprema importância, os mundos não caídos estavam observando o resultado dessa controvérsia. Volto a dizer, eles não sabiam o que ia acontecer, eles tinham dúvida. Será que Deus vale a pena mesmo? Eu acho que Lúcifer estava certo, hein? Acho que depois de todos esses anos, depois desses milhares de anos, de tudo que está escrito e revelado no Velho Testamento, que é um fiapo, é só um cisco da história, de todos esses milhares de anos, desde a criação até o nascimento de Cristo, só aquela linhazinha do tempo que nós temos revelado no Velho Testamento já demonstra que o diabo não presta. Só esse Velho Testamento já é suficiente para qualquer pessoa que tem capacidade de leitura, de ouvido, de saber que o diabo não presta. Mas aí eles estavam acompanhando com intenso interesse, porque eles não sabiam se Deus tinha moral e caráter suficiente. Melhor do que Lúcifer. Pode ser que Lúcifer tinha uma razãozinha ali. Não é verdade? Contemplavam o filho
de Deus, seu amado comandante, em agonia sobre-humana, aparentemente morrendo no campo de batalha para salvar um mundo perdido à beira da destruição. Aqueles que verdadeiramente creem em Jesus serão cooperadores com ele, demonstrando aos mundos não caídos e ao mundo caído um caráter moldado segundo a semelhança divina. Devem mostrar que possuem um tipo de alegria mais elevado e santo do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Aqueles que verdadeiramente creem em Jesus serão cooperadores com ele, demonstrando aos mundos não caídos. O que eu tenho que demonstrar para os aliens? O que eu tenho que mostrar para alien, para seres de outros planetas? Somente Cristo poderia restaurar a honra do governo de Deus diante dos mundos não caídos. Volto a dizer, eu acabei de falar aqui. Acabei de falar. Somente Cristo poderia restaurar a honra do governo de Deus depois, olha só o que Ellen White apresenta, depois que Lúcifer e a terceira parte dos anjos foram expulsos do céu. Deus perdeu a moral. Deus perdeu a moral. Não tinha moral. Ele virou um Deus sem moral. Cristo virou um ser, o Filho de Deus virou um ser sem moral. Somente Cristo poderia restaurar a honra do governo de Deus diante dos mundos não caídos. Que moral, que nível de importância esses aliens possuem acima de Deus para terem o direito de olhar para Deus e falar assim: você não tem honra. Enquanto você não fizer alguma coisa para resolver esse problema, essa bagunça, não tem honra. Quer saber de onde um adventista do sétimo dia tem condição de ficar dentro de uma igreja, dentro desse contexto, meu povo? Como é que uma pessoa pode ser considerada mensageira de Deus, mensageira do Senhor, a ponto de colocar o mesmo Deus do qual ela se diz mensageira abaixo da linha dos aliens? Porque os aliens tinham... Quando você olha para uma pessoa, você fala: essa pessoa não tem moral. Você está automaticamente se colocando acima dessa pessoa. Aí Cristo vem. Cristo vem para quê? Para restaurar a honra diante dos mundos não caídos e de todo o universo celestial, incluindo os anjos. Então os anjos estavam servindo a Deus, os anjos estavam servindo Cristo, em dúvida da honra desse Deus, desse Cristo. Você percebe a profundidade, como é complicado você literalmente falar para o Adventista do sétimo dia: você está numa religião que não é cristã. O Adventismo não é igreja, é religião. Você está numa religião que não é cristã. Não tem como aliens serem mais importantes e julgadores de Deus. E a morte de Cristo, o sangue de Cristo, as chibatadas que Cristo levou, isso trazer para esses seres de outros planetas uma paz interior, uma calma. Como é que pode? O sangue de Cristo serve para acalmar aliens. E todo o universo celestial, por meio do sacrifício que estava prestes a fazer, todas as dúvidas seriam para sempre resolvidas e a família humana poderia ser salva se retornasse a lealdade. Volto a dizer, linha amarela: a cruz do Calvário seria contemplada pelos mundos não caídos, pelo universo celestial, pelas agências satânicas e pela raça caída, e toda a boca se calaria. Eu repito para você que está me assistindo agora essa noite: onde isso é Bíblia? Como é que você pode levar a sério uma religião que apresenta um indivíduo como esse, como Ellen White, como sendo a mensageira do Senhor, o espírito da profecia, apresentando uma teologia, um evangelho nefasto como esse? Põe a mão na consciência em 2025, o acesso à informação está aqui. Você só fica sentado lá se você quiser. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o Jesus é falso, a profecia é falsa, e o evangelho é falso. Preciosos testemunhos foram apresentados por jovens, adultos e idosos,
a verdade para que exerça uma influência genuína sobre o coração humano deve ser reconhecida diante do universo celestial, diante dos mundos não caídos e diante dos homens. Acho que essa é a última, se eu não me engano. Tem mais. Tem mais algumas. Satanás só poderia estabelecer inimizade declarada contra Deus ao lançar desprezo sobre as leis do seu governo. Ao fazer isso, enganou a muitos e, por meio de seus raciocínios sutis, levou muitos à transgressão. Assim, ele pensava cultivar uma colheita tão grande de inimizade contra Deus, a ponto de desencorajar o poder divino, esgotar a paciência de Deus e neutralizar o seu amor, fazendo com que Deus abandonasse o ser humano ao seu enganador, retirando dele sua misericórdia e graça. Satanás, ele planejava agir por meio de agentes humanos, de tal maneira que a última centelha de amor se apagasse do coração de Deus, levando-o a erguer a espada da justiça e destruir a raça rebelde. Então Satanás supunha que suas alegações seriam justificadas diante de quem, gente? Diante de quem? Diante dos mundos não caídos, dos anjos que não caíram. Então, na cabeça de Ellen White, se você parar para pensar por um segundo, na cabeça de Ellen White, Satanás tinha tanto poder, que a astúcia de Satanás poderia entortar o coração de Deus, a ponto dele colocar a espada da justiça na cabeça do ser humano e destruir o ser humano. Ou, pelo menos, largar o ser humano na mão de Satanás para sempre. Cristo redimiu a vergonhosa queda e fracasso de Adão e foi vitorioso, testificando assim a todos os mundos não caídos e a humanidade caída que, por meio do poder divino concedido do céu, o ser humano pode guardar os mandamentos de Deus. Então, Cristo redimiu a queda para testificar para os aliens de que eu e você podemos guardar a lei. Olha esse mecanismo. Quando a teoria de que a lei de Jeová não é obrigatória para a raça humana é adotada e ensinada, o ser humano fica cego para sua terrível ruína. Ele não consegue discerni-la. Nesse caso, Deus não teria um padrão moral pelo qual medir o caráter e governar o universo celestial, os mundos não caídos e este mundo caído. Ou seja, a lei, os 10 mandamentos, lembra que nós falamos que os 10 mandamentos das pedras dos sinais são uma cópia do céu, né? A lei, as tábuas que estão no céu, é a bússola moral de Deus. Sem a lei, Deus perde a moral. Sem a lei, Deus perde a moral. Se Deus pudesse ter abolido a lei para atender ao homem em sua condição caída e ainda assim manter sua honra como governador do universo, Cristo não teria precisado morrer. Mas a morte de Cristo é um argumento convincente e eterno de que a lei de Deus é tão imutável quanto seu trono. Portanto, essa daqui é uma das piores. Essa aqui é uma das piores de todas. Porque ela condiciona a lei de Deus ao caráter de Deus. Ela condiciona a lei, os 10 mandamentos, supostos 10 mandamentos estão lá no céu, antes da criação, como sendo o centro, o pilar do caráter de Deus. Deus não tem bússola moral. Deus, o eterno Deus, estou falando Deus eterno. Deus que acordava Ellen White todo santo dia. Deus que dava fôlego para Ellen White até 1915. Esse mesmo Deus, ele não tem moral. Sem lei. Se fosse assim, Cristo não teria precisado morrer. Olha a conjectura que ela coloca na cabeça do adventista. Vamos lá. Ao causar a morte do soberano do céu, Satanás frustrou seu próprio propósito. A morte do Filho de Deus tornou inevitável a morte de Satanás. Ele foi permitido continuar até que sua administração fosse completamente exposta diante dos mundos não caídos, novamente diante do universo celestial. Ao derramar o sangue do Filho de Deus, ele arrancou a si mesmo das afeições dos seres não caídos. Foi visto por todos como um mentiroso, um ladrão, um assassino. Satanás, no caso, e Ellen White afirma que Satanás foi quem matou Jesus. Satanás foi quem matou Jesus. Essa é uma afirmação de Ellen White. Ao derramar o sangue do Filho de Deus, ele arrancou de si mesmo das afeições dos seres não caídos. Portanto, os seres não caídos, os aliens, os que estão participando desse juízo investigativo que a Igreja Adventista prega, esses seres tinham Satanás
entre as suas afeições, até o dia da morte de Cristo. Fala para mim, se isso é você colocar Satanás, colocar Lúcifer, colocar os anjos, os demônios, numa posição de extremo glamour, desde a criação, desde a queda, até a cruz de Cristo. Aliás, na história da redenção, ela mesma exalta Lúcifer nas primeiras páginas do capítulo 1. Não apenas os homens, mas também os anjos atribuirão honra e glória ao Redentor, pois até mesmo eles estão seguros apenas por meio dos sofrimentos do Filho de Deus. É por meio da eficácia da cruz que os habitantes dos mundos não caídos foram preservados da apostasia. Aí eu falo para você, gente, é difícil fazer um vídeo num tom mais tranquilo, né? Acadêmico. É difícil, porque é muita heresia uma atrás da outra. Gente, pensa na lógica, pensa se tem sentido isso. Se os seres são seres não caídos, se os seres são seres que não caíram na árvore do conhecimento do bem e do mal, os aliens desses planetas, por que então a cruz preservou esses mesmos não caídos de cair? Porque a cruz de Cristo foi um meio, como ela diz aqui, eficaz de preservar os seres, os aliens de outros planetas, de não cair, se eles já eram seres não caídos e se eles já haviam participado do teste da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles poderiam se transformar em seres não caídos para seres caídos, se não tivesse a cruz de Cristo. É óbvio, porque eles tinham dúvida de Deus. Não apenas aqueles que são lavados pelo sangue de Cristo, mas também os santos anjos são atraídos a ele por seu supremo ato de entregar a própria vida pelos pecados do mundo. E no Signs of the Times, quando nós estamos fazendo a refutação completa sobre o arcanjo Miguel, sobre a natureza angélica, nós mostramos que o Adventismo do sétimo dia diz que Cristo morreu na cruz pelos anjos. Ele, Jesus, obedeceu a cada jota e tio da lei para testificar diante dos mundos não caídos, diante dos santos anjos e diante do mundo caído, que aqueles que creem nele, que o aceitam como oferta pelos pecados, que confiam nele como seu salvador pessoal, serão beneficiados por sua justiça e se tornarão participantes da sua natureza divina. Ele testifica que por meio de sua justiça imputada, a alma crente obedecerá aos mandamentos de Deus. A justiça que você recebe através da crença e da fé no sacrifício de Jesus Cristo, a salvação que você recebe para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna, o objetivo da cruz é para que você guarde os 10 mandamentos. Para você vingar os aliens que ainda têm dúvida se você, nesse caso agora, é de fato um cristão verdadeiro. Foi necessário que Cristo tomasse sobre si a nossa natureza a fim de provar a falsidade das declarações de Satanás, a falsidade das declarações para os aliens. O apóstolo lançou desprezo sobre a lei de Deus e declarou que era impossível para os homens guardarem a lei, os mandamentos de Deus, os quais haviam sido preordenados nos conselhos do céu. Por isso, Cristo tornou-se o representante e fiador da humanidade. Pela lei. Não pelo pecador. Pela lei, não pelo pecador. Demonstrando a si mesmo as inteligências celestiais é anjo mais alien, aos mundos não caídos e a raça humana, que por meio da cooperação com as agências divinas e a humanidade poderia ser pura e santa. No caso, a cooperação, né, poderia ser pura e santa. Ao tornarem-se participantes da natureza divina, os seres humanos poderiam satisfazer as exigências de uma lei perfeita e santa. Deixa eu ver se tem mais... são apenas mais 3 textos. Que mudança foi essa para o Filho de Deus, aquele que era adorado pelos anjos, a luz do céu? Ele poderia ter ido aos lares agradáveis dos mundos não caídos, a atmosfera pura onde a deslealdade e a rebelião jamais haviam penetrado. Ele ali teria sido recebido com aclamações de louvor e amor, mas foi um mundo caído que necessitou do Redentor. Portanto, aqui, nesse texto você está dizendo, Ellen White falando, não, Jesus poderia ter ido para outros planetas, para outros, e viver junto com os outros aliens. Ele poderia ter escolhido outro planeta, mas ele escolheu a gente. Ele veio para o nosso mundo caído.
Ele não foi para o mundo dos aliens, dos seres não caídos. Porque não faria sentido Jesus ir para qualquer outro. Esse texto é um texto completamente idiota. Isso é um texto idiota. Porque se ela mesma está dizendo que os seres dos outros planetas tinham dúvida do caráter de Deus, tinham dúvida do caráter de Cristo, Jesus não seria recebido lá com, como ela diz aqui, lares agradáveis ao mundo dos caídos, atmosfera pura. Ele não seria recebido dessa forma, porque eles, até o momento que Jesus Cristo disse, está consumado, tetelestai, os seres dos outros planetas, aí sim falaram, não, ó, agora sim eu acredito em Deus, hein? Agora sim eu acredito em Jesus, porque ele mandou o filho dele, tá lá morto, na cruz. Agora eu boto fé. Realmente, Lúcifer não era boa gente, não. Aquele Lúcifer lá não era boa praça. Não, de jeito nenhum. Não. Jesus ali, ó, morreu, o pai mandou seu próprio filho, ó. Legal. Joinha para Deus, joinha para Jesus, hein? Como é que Jesus ia ser recebido dessa forma, como ela descreve, se os mesmos seres não caídos tinham dúvida a respeito do caráter de Deus? Volto a dizer, isso não faz sentido. É tanta ladainha sendo escrita e reescrita dentro desse contexto de Ellen White que ela nem se lembra das coisas que ela escreveu antes. Não se lembra. Todos os tesouros do universo serão abertos ao estudo dos remidos de Deus, desligados da mortalidade, eles alcançarão um voo incansável aos mundos distantes. Ellen White novamente. Mundos que se comoveram de tristeza ao contemplar o espetáculo da miséria humana e ressoaram com cânticos de alegria ao saber que a salvação de uma alma resgatada. Com indizível prazer, os filhos da terra entrarão no gozo e na sabedoria dos seres não caídos. No gozo e na sabedoria dos seres não caídos. Compartilharão os tesouros de conhecimento e entendimento acumulados por eras e mais eras de contemplação das obras de Deus, como se fosse algo bonito. Pelo contrário, o que esses aliens vão dizer para os santos que chegarem lá nesses planetas, segundo Ellen White, é dizer, não acreditava em Deus, teve uma briga feia aqui, mandaram Lúcifer e os anjos embora, e a gente ficou desconfiado até no dia que a gente viu Jesus morrer. Quando Jesus morreu, a gente botou mais um pouquinho de fé em Deus e Jesus. Aí a gente começou olhando vocês, viu? Porque começou um juízo investigativo, em 1844, a gente começou a dar uma olhada se vocês prestavam ou se vocês não prestavam. A gente só transferiu a dúvida de Deus para vocês. Mas que bom que vocês estão aqui, né? Sejam bem-vindos. É isso. É isso. Você compreende que essa é para fechar, né? Para a gente fechar com chave de ouro. Você compreende que o domingo não tem fundamento como instituição sagrada e que você não deve ter respeito pelo primeiro dia da semana e ao recusar-se a obedecer o sábado, você desonra a Deus diante de todos os mundos não caídos que ele criou? Você o desonra diante do universo celestial e diante do mundo que está em aberta violação dos seus mandamentos. Cada sábado transgredido representa o seu testemunho sendo dado ao lado dos inimigos da causa de Deus. Então, na hora que você desonra o sábado, quando você pega um Uber no sábado, quando você compra alguma coisa no sábado, quando você assiste televisão, quando você acessa a internet, quando você acessa o TikTok, o Instagram, quando você está lá no WhatsApp mandando emoji, mandando videozinho, filminho, quando você sai com a sua família no sábado, você está desonrando diante de todos os mundos não caídos que ele criou. E o engraçado é que no texto está dizendo assim, diante de todos os mundos, tracinho, não caídos, tracinho, que ele criou. O que já abre uma possibilidade dentro do multiverso de Ellen White de que existam outros mundos caídos fora da Terra, porque esse texto aqui tá meio estranho, né? Tá meio estranho. Mas na hora que você tá lá no seu Instagram, Adventista, no sábado, ou tá recebendo um Pix, no sábado, ou tá andando de Uber, de ônibus, no sábado, você está desonrando os aliens, a Deus diante dos aliens. Tá bom? É isso, gente. Para fechar aqui, 3 textos bíblicos. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, não é pela lei, para conosco. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Ele morreu por quem? Por nós. Não foi pelos aliens, não foi pelos anjos, não foi por nós. Sendo nós ainda pecadores.
A cruz é a maior revelação do amor de Deus. Não um ato para vingar a lei, mas para salvar pecadores. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados para nós mortos para os pecados. Vivamos para a justiça, por suas feridas nós fostes sarados. 1 Pedro 2,24. Jesus morreu para levar os nossos pecados e oferecer cura espiritual. Eu digo cura espiritual eterna. Havendo riscado o escrito da dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, na lei, nos 10 mandamentos, na 613, né? O qual nos era contrário, removeu-o inteiramente, encravando-a na cruz. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Colossenses 2,14. Leia Colossenses. Na cruz, Jesus cancelou o registro da condenação que pesava contra nós. Esse escrito da dívida está diretamente ligado à lei como condenadora.